Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. Está no ar mais uma edição do JR23, está na boca do povo, está na palma da mão. Você que está aí ligado no canal 23, também em nossas redes sociais, pelo YouTube, no Facebook. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua companhia. Essa é a TV que mostra você, repercutindo aquilo que de mais importante acontece não só na nossa região, mas também os principais fatos do Brasil e do mundo. Você acompanha aqui na tela da TV que mostra você. Vamos aos destaques da edição do programa desta terça-feira. Joga na tela. Mais de 46 mil celulares foram roubados na capital paulista, entre janeiro e setembro deste ano. A média é de 170 roubos por dia. Phishing, golpe com links falsos para roubo de dados, foi o crime cibernético mais comum no Brasil nos últimos 12 meses, com 553 milhões de tentativas. Nesta época do ano tem início o período de defeso, quando a pesca comercial fica temporariamente proibida em todo o país. Consumidores que têm dívidas no cartão de crédito, cheque especial, consignado e outras modalidades de crédito contraídas de bancos e instituições financeiras e que queiram negociar esses débitos têm até o próximo dia 30 para participar do mutirão de negociação e orientação financeira. E ainda também as informações do mundo da bola. Teremos agora a data FIFA, mas ainda temos alguns jogos em atraso do Campeonato Brasileiro. Entre eles o duelo, o clássico, paulista entre Santos e a equipe do Corinthians e a equipe do Palmeiras. Palmeiras lutando pelo título e o Santos lutando para não cair. Depois tem a data FIFA, que é um tempo um pouco maior aí para os clubes darem aquela ajeitada. Se bem que tem competições sul-americanas também aí em decisões. Tudo isso e muito mais, nós vamos falar também sobre aí os duelos das seleções e também da seleção brasileira. Vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo, rapidinho, pai bola, e já a gente tá de volta. Chegar, respeite os limites de velocidade. Se não por você, por quem você ama. Semana Nacional do Trânsito. Desacelere. Seu bem maior é a vida. Detran SP. Governo do Estado de São Paulo. São Paulo são todos. Existem alguns heróis na luta contra os incêndios florestais. Como Lucas, que não deixa ninguém jogar bituca na estrada. O Celso, que vive falando dos perigos de soltar balão. A Marta, que sempre alerta sobre os riscos de fazer fogueira na mata. E a Helena, que pede para os vizinhos não queimarem a plantação. São Paulo Sem Fogo, uma ação de todos para o bem de todos. Uma nova opção, dinâmico e diversificado, uma multiplataforma em serviço da informação, notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia, na velocidade do tempo, a informação que vai de encontro com seu interesse. www.portaldefranca.com.br. Já estamos de volta com o JR23 e você sabe, começo do programa, sempre as informações aí da área da segurança, os casos do setor policial, os alertas que também a gente sempre aproveita o espaço aqui da TV Franca para trazer para você. Afinal de contas, são muitos casos também de criminosos tentando enganar as pessoas com os chamados golpes, Mas a gente começa falando sobre os furtos e roubos de celulares que continuam atormentando tanto as vítimas como as autoridades que tentam combater esse tipo de crime. Deste ano, a média é de 170 roubos por dia. Entre janeiro e setembro foram noticiados mais de 46 mil roubos. São Paulo foi o estado do país que mais registrou esse tipo de crime no período.
Foram mais de 195 mil ocorrências nos 9 primeiros meses do ano. Para enfrentar esse crime, a Polícia Civil de São Paulo desenvolveu uma estratégia que consegue rastrear as ocorrências e recuperar os aparelhos. Todas as vezes que um roubo ou furto de celular é denunciado à polícia, o número do aparelho vai para um banco de dados e passa a ser monitorado pelas operadoras de telefonia, e quando alguém tenta habilitar esse celular, a polícia é avisada. Em 5 meses, quase 5 mil aparelhos foram devolvidos às vítimas. Neste mesmo período, a Polícia do Estado de São Paulo conseguiu recuperar cerca de 11.500 aparelhos que haviam sido levados por criminosos. E é através do celular também que criminosos tentam aplicar golpes, né? Você já ouviu falar do phishing? Pois é, esse é o tipo de golpe mais utilizado pelos bandidos. Entenda e cuidado para não cair. Phishing, golpe com links falsos para roubo de dados, foi o crime cibernético mais comum no Brasil nos últimos 12 meses, com 553 milhões de tentativas, média de 1,5 milhão por dia. Os dados são da Kaspersky, apresentados na 15ª Semana de Cibersegurança. Um dos casos investigados envolve o desvio de 15 milhões de reais do sistema financeiro do governo federal. Os links chegam por e-mail, SMS e redes sociais e, com o uso de inteligência artificial, são enviados em grande volume por robôs. Especialistas alertam para riscos como perda de dados e identidade e recomendam evitar cliques suspeitos, manter sistemas atualizados e usar antivírus. Todo cuidado é pouco, né? Atenção redobrada e, na dúvida, não passa informação de documento, não passa nenhum tipo de dado e muito menos efetue pagamento sem ter convicção de que aquilo que você está pagando não é mais uma ação de golpista. Vamos falar agora ainda também da área da segurança, porque dados importantes foram divulgados e revelam o Atlas da Violência, que é um mapeamento diagnóstico da violência em todo o Brasil. E um dado realmente preocupante mostra que as pequenas e médias cidades de pequeno e médio porte, estão agora entre as que mais tiveram crescimento de casos de homicídio. No geral, a taxa de mortes violentas no Brasil tem caído nos últimos anos, mas o mapa do crime vive um redesenho. É o que confirma um detalhamento do Atlas da Violência, com informações dos municípios de 2023. As facções avançam para cidades menores e, com isso, aumentam as disputas por território e também as mortes. Na lista das 20 cidades com mais homicídios do país, 10 estão na Bahia. As piores são Camaçari, Jequié, Juazeiro, Simões Filho, Feira de Santana e Salvador. O estado tem atuação do Comando Vermelho e do PCC, em aliança com facções locais como o Bonde do Maluco e o Comando da Paz. Pernambuco, também no Nordeste, abriga pelo menos 12 facções em conflito. O Norte tem a capital mais violenta do país. Macapá, no Amapá, registrou taxa de homicídio de 67,5 por 100 mil habitantes, 3,3 vezes mais que a cidade do Rio de Janeiro. O Amapá também tem o município mais violento do país. Santana tem a impressionante taxa de quase 90 homicídios por 100 mil habitantes. Amapá e Amazonas têm conflitos entre Comando Vermelho, PCC e organizações regionais, como a Família Terror do Amapá e o Cartel do Norte. Por outro lado, as grandes cidades do Sudeste têm registrado queda nas mortes violentas. O Sul é a região mais segura e tem a capital com menos homicídios registrados, Florianópolis, em Santa Catarina. No estado de São Paulo, as mortes violentas estão caindo há mais de 2 décadas. Uma das explicações é o domínio que o PCC tem dos mercados ilegais. Minas Gerais tem diversas facções fragmentadas, com menor grau de conflito aberto. A cidade com a maior taxa de homicídios no Sudeste é Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Em Santa Catarina, a atuação do primeiro grupo catarinense ocorre em um cenário de violência mais pontual. É o estado mais seguro do Brasil. O estudo ainda mostra que capitais como Fortaleza, São Luís, Goiânia, Cuiabá e o Distrito Federal registraram reduções superiores a 60% nas taxas de homicídios entre 2013 e 2023. Intervalo rápido e, na sequência, informações importantes da área da economia, também no JE 23. E se eu pudesse escolher, gostaria de deixar meu coração para quem sabe que o amor é a coisa mais preciosa que existe. Deixaria meus pulmões para quem respira a vida com leveza. Confiaria meus olhos a alguém que, como eu, quer ver um mundo melhor.
E deixaria minha pele para quem ama sentir a vida. E se eu pudesse escolher, escolheria fazer a diferença na vida de outras pessoas. Eu escolhi. Eu sou doador de órgãos. A vida não precisa ter ponto final. Fale com seus familiares e seja doador de órgãos. Para alguns é só uma gota. Para todos pode ser muita água perdida. Uma gota pingando da torneira pode virar dezenas de litros. Economize água, gota por gota, todos por todos. Governo do Estado. São Paulo são todos. A turma do fundão pode. E quem senta na frente, é claro que pode. Anda de skate? Pode. Mas se é de namoro, pode também. Só não pode ficar sem fazer nada. Ao completar 16 anos, você já pode ajudar a salvar vidas. Não deixe para depois o que você pode fazer agora. Procure um dos postos da ProSangue e seja um doador de sangue. Salve uma vida hoje. Convide seus amigos. Vamos ser os doadores do amanhã. Ô, Sô, você está acostumado a me ver aqui contando uns caos, umas piadas, fazendo o povo rir, né? Pois então, mas hoje aqui a prosa é séria. O Hospital do Câncer de Franca é um lugar onde a coisa é pra valer mesmo. Lá é sério. Lá eles tratam de câncer de bebê, de jovem, de adulto e de idoso. Como nós falamos na roça, de mamã na caducando. Eles acolhem todo mundo. E é por isso que eu tô aqui, pra modo de pedir a sua ajuda. Vamos ajudar o Hospital do Câncer de Franca e cuidar de quem precisa, senhor. Então, meu povo, bora doar, que ajudar é coisa séria, mas não precisa ser sem graça também, né? Bora fazer esse bem acontecer, mexer o doce pra não azedar, bora pra riba que pra baixo é contramão? Então partiu ajudar o Hospital do Câncer de Franca. Seja um parceiro do bem, sô, porque ajudar é sempre uma coisa boa. Né não? Acontecido. Uma nova opção. Dinâmico e diversificado. Uma multiplataforma em serviço da informação, notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia. Na velocidade do tempo. A informação que vai de encontro com seu interesse. www.portaldefranca.com.br. Finalzão de ano chegando, contagem regressiva, vem aí o horário especial do comércio, aliás, já falamos sobre isso aqui no programa, no JR23, mas temos aí também 13º, e é claro que falando em recurso, né, em dinheiro, as pessoas sempre ficam muito atentas e devem também prestar atenção em relação às novas regras para a declaração do imposto de renda, que já valem para o ano que vem. Ganha com carteira assinada R$ 4.750 brutos como analista na área de saúde. Hoje paga R$ 278 por mês com o imposto de renda. No ano inteiro, com o 13º, terá uma economia de R$ 3.325. Dinheiro que será investido em mais lazer e cultura. É maravilhoso, né? Porque primeiro melhora o nosso poder aquisitivo, investir em outras coisas, gastar na parte de cultura, educação, investir mais na gente, né? Mais viagens, né? Show, que particularmente eu gosto, e livros que eu amo. A mudança não beneficia apenas quem, como Jefferson, ganha até R$ 5.000 mensais. Quem ganha até R$ 7.350 não fica isento do pagamento, mas vai ter um desconto gradativo no imposto. Só para quem ganha mais do que isso, a alíquota continua a mesma. Um professor que ganha R$ 6.000, por exemplo, pagaria R$ 562 de imposto de renda e agora vai pagar R$ 266.
Outro exemplo, um administrador que ganha R$ 7.250 ao mês paga R$ 858 de imposto ao mês, mas com a aprovação do projeto vai pagar R$ 734 a partir de janeiro, uma redução de R$ 124 todo mês. Já para a alta renda, o projeto prevê a tributação de lucros e dividendos com uma alíquota máxima de 10% de imposto de renda, tanto para pessoas físicas quanto jurídicas, de acordo com a renda anual. Por exemplo, a alíquota fica em 2,5% para quem ganha R$ 750 mil ao ano e chega a 10% para quem ganha R$ 1.200.000 ao ano. A base não mudou. Você pega o seu rendimento, tira as deduções legais, né? Se você passar de 5 mil, claro, e chega no valor da base de cálculo. Quem até 7.350 também vai ter uma economia do cenário antigo, comparando com o cenário antigo. Mas quem ganha até 5 vai ser totalmente isento. As medidas favorecem os trabalhadores e a economia como um todo. Apesar da renúncia, né, que o governo teve de receita, que foi aproximadamente 32 bilhões, ele vai arrecadar mais lá com o pessoal da alta renda. Então ele renunciou de um lado, mas ele pegou de outro, né? Mas para a população com certeza vai dar um aquecimento na economia, porque é uma economia de 4 mil ao ano aí por pessoa, né, que está enquadrada nisso. Então vai dar uma aquecida na economia, sim. É isso aí, nós vamos ficar de olho, trazer mais informações para você que nos acompanha. E ainda falando sobre imposto de renda, vamos colocar a próxima matéria que também tem relação sobre isso, que esses recursos, né, também podem movimentar a economia. Pelo menos essa é a expectativa em todo o país. Nessa loja no Brás, no centro da capital, a notícia animou os funcionários. A isenção equivale a um 14º salário a partir do ano que vem. Pretendo investir, né? Que investir, a gente pode investir em tesouro direto, né? Comprar algumas mercadorias e revender, ganhar um dinheirinho a mais, né? E multiplicar, né, os nossos ganhos. O Edu faz a segurança da loja e também já tem planos para esse dinheiro extra. Hoje eu investiria na minha casa, né? Às vezes a gente não tem um dinheiro suficiente para investir em casa. Uma reforma, eu tive 2 gêmeas, né? Recentemente, 1 ano e 2 meses, eu aumentaria mais um cômodo. A loja funciona aqui no Brás há mais de 30 anos. Roupa para o dia a dia. Só em calças são cerca de 300 vendas por dia, que devem aumentar. Que a gente aqui no comércio popular vende para as pessoas dessa camada, né? Então, quanto mais dinheiro circulando, quanto mais as pessoas tendo o poder de consumir, melhor para nós, né? Esse 14º que a gente está brincando, essa isenção do imposto de renda, com certeza esse dinheiro vai circular e vai beneficiar também quem gera o emprego. Em todo o Brasil, 25 milhões de trabalhadores vão ser beneficiados com a nova medida. Quem ganha até R$ 5 mil fica isento, não vai mais pagar imposto de renda. Quem ganha entre 5 até 7.350 vai pagar menos. Um escriturário do Banco do Brasil hoje, o salário base dele é em torno de R$ 4.400. Ele vai ter uma economia mensal de R$ 200 por mês. Então ele consegue fazer uma programação de fazer uma dívida. Olha, eu vou pagar R$ 200 por mês num consórcio, por exemplo, né, que vai ser um retorno para ele. Então isso na nossa categoria foi muito importante. Intervalo rápido, na sequência, as notícias do esporte. Mãe, cadê minha esteira? Eu vou fazer um gol pra você hoje. E aí, pai, como você acha que vai ser o jogo? Vai ser uns 3-0 pra vocês hoje, filhão. Tá, filho. Vamos lá? Dessa vez a gente não vai, filho. A gente tá de castigo. Ai, a gente vai ter que ficar fora do jogo hoje, filho.
Confederação Paulista de Futebol a proibir público em jogo de categoria de base, Luiz. Pois é, né, Tralha? É muito triste a gente falar sobre isso, mas partidas das categorias de base sub-11 e sub-12 serão disputadas com portões fechados. E o motivo, o mau comportamento não das crianças, mas dos familiares durante as partidas. Os caras chamam o moleque de homossexual, de gordo. Vários casos homofóbicos, gordofóbicos, xingamentos. Eu ouvi falar que teve tiros em jogos. Não é legal xingar uma criança. Fiquei muito triste, eu até, chorei. Afeta muito, que a gente tem muito medo de errar, se erra, os pais xingam. Eu já ouvi falar muito que eu era baixo, que eu era um lixo por causa da minha altura. Caras desceram arquibancada, xingaram ele, bonequinha, mandaram tomar no cu, vários palavrões. Afeta, no psicológico do jogo, né? E minha cabeça fica como? Fica bagunçada, porque eu não sei o que eu faço, eu fico pensando lá fora. Eu já escutei me chamarem de filha da puta, já ofenderem meu pai. Eles têm que torcer pro filho deles, não xingar os outros. E aí eu fico me perguntando por que eles fazem isso. Tudo isso tá acontecendo em competição de crianças. Eu quero ser você quando crescer. Eu queria pedir muito pros pais não xingarem as crianças. Só torcer, ficar feliz que seu filho tá jogando, que a gente é apenas criança. A gente sabe que com paixão não se brinca. Afinal, o futebol é nossa história, escrita todos os dias. A gente entende bem desse sentimento. E trabalha o ano inteiro para fazer o futebol acontecer. Com profissionalismo e respeito. Futebol a gente leva a sério, mas leva com paixão. Porque assim como os milhões de torcedores do nosso futebol, a gente também é fanático. Fanáticos por futebol e por tudo que ele representa. Fanáticos que acordam todos os dias com o propósito de viver e alimentar essa paixão. Uma paixão que movimenta cidades, muda hábitos, une famílias, amigos. Fanáticos que abraçam desconhecidos na hora do gol, que choram uma dor única na derrota, que dançam, sorriem, pulam, cantam e comemoram como nunca aquela vitória. Um estilo de vida que só os fanáticos entendem e respeitam. Tudo pelo futebol. Federação Paulista de Futebol. Fanáticos por futebol. O Campeonato Brasileiro tem uma pequena pausa aí durante a chamada data FIFA, né? Teremos jogos das seleções, já eu volto a falar sobre isso, mas tem alguns jogos atrasados também no Campeonato Brasileiro que devem ser realizados. O Palmeiras enfrenta o Santos e o Flamengo enfrenta o Sport. Tudo isso em virtude aí das competições sul-americanas, né? Que tanto Palmeiras como o Flamengo vão decidir a Libertadores da América e tiveram aí as mudanças no calendário do Brasileirão. E após a data FIFA, aí sim tem a rodada de número 34 do Campeonato Brasileiro. Tá afunilando e a briga é lá em cima e a preocupação de quem está no chamado Z4. A partida entre Atlético Mineiro e Palmeiras, válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, não será mais realizada no dia 20 de novembro, como estava inicialmente previsto. A Confederação Brasileira de Futebol, CBF, anunciou o adiamento do confronto para uma data ainda indefinida, em razão da participação do Galo na final da Copa Sul-Americana 2025. O jogo, que seria disputado na Arena MRV, em Belo Horizonte, colocaria frente a frente duas equipes que brigam na parte de cima da tabela. O Palmeiras segue na luta pelo título do Brasileirão, enquanto o Atlético tenta equilibrar o foco entre a competição continental e o torneio nacional.
A CBF informou que a mudança foi necessária para garantir o descanso mínimo de 66 horas entre as partidas, conforme o regulamento. A decisão também levou em conta o deslocamento da equipe mineira, que tem compromisso internacional marcado para o fim de semana anterior à data original. Apesar da alteração, torcedores de ambos os clubes aguardam com expectativa a nova data, já que o duelo promete influência direta nas posições da reta final do campeonato. O Atlético Mineiro tenta encerrar o ano com um título continental inédito e manter a competitividade no Brasileirão, enquanto o Palmeiras busca somar pontos decisivos na corrida pela liderança. A nova data e horário do jogo serão divulgados pela CBF nos próximos dias. O Clássico Paulista promete fortes emoções na retomada do Campeonato Brasileiro após a pausa para a data FIFA. São Paulo e Corinthians se enfrentam no Arena Neoquímica, pela 34ª rodada, em duelo que pode influenciar diretamente os rumos das duas equipes na reta final da competição. O tricolor, que vem buscando consolidar vaga na próxima Copa Libertadores, quer aproveitar o apoio da torcida para somar 3 pontos importantes. Já o Timão encara o Majestoso como uma verdadeira decisão. O Santos entra em campo quarta-feira, dia 19, às 18h30, para enfrentar o Mirassol, fora de casa, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto é tratado como decisivo na Vila Belmiro. O Peixe precisa da vitória para deixar a zona de rebaixamento e manter viva a esperança de permanecer na Série A. Com 33 pontos, o time santista ocupa a 17ª colocação e vê a zona de salvação próxima. Um triunfo pode tirar a equipe do Z4, dependendo dos resultados de concorrentes diretos. A sequência negativa das últimas rodadas aumentou a pressão sobre o elenco e a comissão técnica, que buscam reação imediata nesta reta final de campeonato. A expectativa é de um Santos mais agressivo, apostando na velocidade pelas pontas e na compactação defensiva para neutralizar as principais jogadas do adversário. Bom, e após a data FIFA, né, lembrando que o Brasil joga no dia 15, é isso? Joga no dia 15, no sábado, 13 horas contra Senegal. E depois volta a jogar no dia 18, na terça-feira, 4 horas contra a equipe da Tunísia. Mas vamos conferir aí detalhes, né, da rodada completa do Brasileirão após a chamada data FIFA. Lembrando que são jogos aí da data FIFA de amistosos da seleção. Após a pausa para a data FIFA, o Campeonato Brasileiro retorna com a 34ª rodada, prometendo fortes emoções e duelos diretos tanto na briga pelo título quanto na luta contra o rebaixamento. A rodada será disputada entre os dias 18 e 20 de novembro, com 2 jogos adiados para o início de dezembro. A abertura acontece na terça-feira, dia 18, às 20h30, com o Botafogo recebendo o Sport no Newton Santos. O alvinegro tenta se manter na parte de cima da tabela, enquanto os pernambucanos lutam para se afastar da zona da degola. Na quarta-feira, dia 19, o destaque fica para o clássico carioca entre Fluminense e Flamengo, às 21h30, no Maracanã. As equipes chegam em momentos distintos, mas o encontro promete casa cheia e muito equilíbrio. No mesmo horário, o Grêmio encara o Vasco em Porto Alegre, em duelo que pode definir posições na zona intermediária, e o Santos enfrenta o Mirassol na Vila Belmiro, jogo crucial para o Peixe, que precisa vencer para sair da zona de rebaixamento. A quinta-feira, dia 20, será o dia mais movimentado, com 4 partidas. Às 16 horas, o Juventude recebe o Cruzeiro em Caxias do Sul, em confronto direto pela permanência na Série A. Mais tarde, às 18 horas, o Bahia enfrenta o Fortaleza em um duelo nordestino que pode embolar a parte de cima da tabela. Às 19h30, o Corinthians e o São Paulo fazem um aguardado majestoso na Neoquímica Arena, com as duas equipes em busca de recuperação após tropeços recentes. Fechando o dia, às 21h30, o Ceará encara o Internacional em Fortaleza, tentando somar pontos em casa para se distanciar do Z4. 2 jogos foram remarcados para o dia 6 de dezembro, Atlético Mineiro x Palmeiras, no Mineirão, e Red Bull Bragantino x Vitória, em Bragança Paulista. Ambos os confrontos envolvem equipes que ainda sonham com o título ou buscam confirmar vaga na Libertadores. Intervalo não, fim de programa, né? Já acabou, foi rápido o JR 23, a gente volta amanhã. Grande abraço, boa noite para você.